Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor derrame do alto os céus as bênçãos que você precisa, o Senhor lhe traga respostas e alegre o seu coração e traga para você o socorro, a saída, o escape, que você receba o alívio e o descanso que você precisa para a sua alma. Hoje eu quero falar com você de pessoas que têm os ouvidos muito sensíveis. É isso mesmo, ouvidos sensíveis. Só que não são ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Seria bom se fossem ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente são ouvidos sensíveis para ouvir outras vozes. Tem pessoas que elas desviam muito os ouvidos delas da palavra de Deus e elas permitem que o inimigo desvie elas do propósito, desvie elas do caminho. E são pessoas que acabam ficando o tempo todo no deserto, rodeando o deserto, entra ano, sai ano, e a pessoa não consegue avançar. Ela não vê os resultados aparecendo, ela não vê as promessas se cumprindo. Até parece que ela está andando na contramão do que Deus tem para a vida dela. E a pessoa que não dá ouvidos à voz de Deus, a pessoa que não permanece naquilo que Deus falou com ela, realmente ela ficará na contramão, andará na contramão. E você precisa de andar na direção certa, andar com Deus. Deus quer que você ande com Ele. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então é o que nós temos que fazer, examinar se nós estamos andando com Deus, andando na palavra de Deus, se estamos realmente andando no caminho. Jesus é o caminho. A palavra de Deus não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus é o caminho. Eu vejo muitas pessoas que dão ouvidos a muitas vozes e não dão ouvidos à voz que deveria de dar, que é a voz de Deus. E é na voz de Deus, é na palavra de Deus que está a cura. Quando o povo no passado estava precisando de ajuda, de socorro, estava ali cheio de problemas, de inimigos os cercando, os roubando, fazendo ali maldade, oprimindo, eles clamavam a Deus. E Deus então enviava um profeta, Deus enviava a palavra, Deus dava a direção que eles precisavam através da palavra. Deus enviava, como diz o Salmo 107, a sua palavra e os curava. Deus levantava um profeta, como diz lá em Juízes, no capítulo 6, para poder falar com eles. Então, nós precisamos de ouvir esse profeta. Que profeta? A palavra de Deus. O maior profeta é a palavra de Deus. Porque se tem alguma pessoa que se julga profeta e não fala segundo a palavra de Deus, esse tal profeta é o falso profeta. Então nós precisamos de tomar cuidado para não acontecer como o povo. Eu gosto muito de dar esse exemplo, quando estavam caminhando rumo à terra prometida, e aí os homens vieram falando mal da terra. Eles vieram falando o contrário à palavra de Deus. Deus disse para o Josué que seria com ele. Deus disse para o Josué que nenhum inimigo se susteria diante deles. Deus garantiu a vitória para o povo. Só que aí vieram 10 homens que se contaminaram com aquilo que os olhos deles viram. Eles viram ali coisas que deixaram eles assustados, amedrontados, confusos. Ao invés de ficarem firmes naquilo que Deus falou, lembrar dos sinais, lembrar das maravilhas que Deus havia feito, eles então se esqueceram das maravilhas de Deus, se esqueceram da mão forte de Deus, do braço forte que Deus os tirou lá do cativeiro e começaram a falar mal da terra. E o povo todo deu atenção. Os ouvidos do povo estavam sensíveis. Sensíveis não à voz de Deus, mas sensíveis à voz do tentador. Sensíveis à voz do inimigo. Sensíveis a palavras contrárias. E quando a pessoa tem o ouvido sensível a palavras negativas, a más notícias, a disse, não me disse, ela se abala muito fácil, sabe? Ela se desvia muito fácil, ela desiste, se desmotiva muito fácil. Você tem que permanecer firme, não deixar nada nem ninguém te influenciar e tirar você da palavra que Deus te deu.
Não importa quem quer que seja que veio falando para você contrário ao que Deus falou. Não se deixe abalar, não permita a confusão. O que Deus fala nos traz a paz. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. O que Deus nos fala enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança. Mas o que o homem fala é contrário. Enche a pessoa de medo, enche a pessoa de perturbação, enche a pessoa de dúvidas, sabe? Enche a pessoa de tristezas. E quantos estão assim? Porque estão dando muito ouvidos a quem não tem que dar. Estão dando muito ouvidos aos homens e deixando de ouvir a voz de Deus. Então você tem que tomar a decisão. Meus ouvidos a partir de hoje serão sensíveis tão somente para ouvir a voz de Deus. Eu vou reter o que é bom, eu vou reter a palavra de Deus. A palavra de Deus é bom. A palavra de Deus é boa, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu vou me abster do mal. Eu vou tapar os meus ouvidos para toda a palavra que não vem de Deus. Foi o que o Caleb fez. A palavra de Deus aqui, nós vamos ver em Josué capítulo 14, versículo 8 diz assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Porém, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Em outro caso, em que os homens começam a falar mal ali da terra, contrário ao que Deus falou, olha o que ele disse em Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa deve ser a nossa fé. Essa deve ser a nossa atitude diante de todas as vozes contrárias, diante de todas as impossibilidades. Temos que manter os ouvidos naquilo que Deus prometeu. Temos que manter a nossa fé, temos que perseverar em seguir a palavra, perseverar na palavra. E silenciar, quer dizer, blindar os ouvidos. Ele disse calai-vos, quer dizer, nós temos que silenciar. Não é que você vai ficar mandando os outros calar a boca, não. É você tapar os seus ouvidos, blindar os seus ouvidos de outras palavras que não é a voz de Deus, que não é a palavra de Deus. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do nosso Deus não haverá de passar. De todas as boas palavras que Deus falou ao povo, nenhuma caiu. Olha o que diz Josué 23:14. Eis aqui, eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Tudo pode cair, tudo pode falhar, menos a palavra de Deus. Então esqueça o que os outros estão falando. Ah, você não pode, não dá, você não tem capacidade, você não sabe falar. Aí eu pergunto, como Deus perguntou para o Moisés quando o chamou, né? Quem fez a boca do homem? Quem foi que chamou você? Quem foi que escolheu você? Sabe, tem gente que se acha o tal, que se acha melhor do que você. Tem gente que, sabe, chega e acha que só ela pode chegar. Brilha e só ela pode brilhar. Ela acha que os outros não podem também. Tem gente que infelizmente é assim, se acha o tal, o melhor, né? O último biscoito do pacote, né? A última cocada, sei lá. Então tem gente que se acha muito e se esquece de quem foi que abriu a porta, exaltou, honrou, deu a capacidade, a sabedoria foi Deus. Não foi da pessoa mesmo que ela recebeu aquilo. Então se Deus abençoa um, abre a porta para um, honra um, exalta, por que não pode fazer com o outro? Tem gente que se deixa, sabe, levar por essas coisas, pelo desprezo dos homens, pelo desprezo dos outros. Não deixe, fique firme no que Deus te falou. Ele vai te honrar, ele vai te levar aonde ele prometeu que te levaria. Você é o responsável, o protagonista da sua história. Se você está fracassando, não responsabilize ninguém. É porque você não está dando ouvidos à voz de Deus como deveria. Mas você pode mudar isso hoje. Você pode tomar a decisão, pedir perdão a Deus. Deus, me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a caminhar na direção do Senhor. E você vai ver como as coisas vão começar a funcionar, como elas vão começar a melhorar para você.
Então coloque isso no seu coração hoje. Eu não terei mais os ouvidos sensíveis para as vozes contrárias, para aquilo que o meu Deus não disse. Eu vou ficar firme naquilo que Deus disse, Ele vai me honrar. Eu quero orar por você. Deus, ajude essa pessoa. Ajuda, Pai, ela a ter os ouvidos blindados para toda voz negativa, para toda voz contrária. Ela muitas vezes ouvirá que não pode, que não dá, que é impossível, que é muito difícil. Pessoas, Pai, dirão isso, a mente dela muitas vezes também dirá isso. Oh, meu Deus, mas que ela seja ousada, que ela seja determinada, que ela seja decidida a crer naquilo que o Senhor disse, a ouvir a tua voz. Oh, meu Deus, eu oro para que todas as vozes contrárias, todas as vozes negativas, sejam silenciadas, vozes que têm trazido perturbações, confusões, indecisões, medos, inseguranças, que sejam silenciadas essas vozes e que essa pessoa ouça, Deus, tão somente a tua voz, voz majestosa, voz que enche o coração de fé, que enche a alma de paz, de esperança. Oh, meu Deus, voz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos enche de fé. Pai, opera e ajuda essa pessoa que desistiu, que se deixou influenciar, Deus, pelos outros, a voltar a crer, a voltar a confiar. Pai, blinda os ouvidos dela e que ela seja sensível à voz do teu Espírito e blindada para toda a voz contrária, para toda a palavra que não é do Senhor. Deus, tire esse medo, esse trauma, essa confusão, tire esse mal dessa pessoa e ajuda, Pai, ela a confiar em Ti. Pois os que confiam no Senhor, como diz a Tua palavra, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui no Salmo 125, versículos 1 e 2 está escrito: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Oh, Pai, esteja à volta dessa pessoa, não deixe ela ser abalada. E a pessoa que se abalou, Pai, porque não ficou firme, não confiou, não permaneceu na Tua palavra, torna a levantá-la, a restaurá-la, renová-la, edificá-la, oh meu Deus, e fazê-la permanecer firme na rocha, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. E eu repreendo toda ação maligna, repreendo toda enfermidade, toda dor e determino a bênção na vida de todos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor, receba a luz do Senhor, receba a graça do Senhor na sua vida. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.